E aí, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? A gente vai começar, então, a nossa aulinha de hoje, como sempre a gente faz, corrigindo as atividades da aula passada. A gente vai corrigir bem tranquilo, bem devagarzinho essa atividade que está falando, sobre as notações, as jogadas. A gente recordou um pouquinho sobre algumas notações. Então, eu vou com calma comentando, todas as jogadas que foram feitas e por que a gente faz esse tipo de notação. Na nossa primeira atividade, pede para que a gente registre a notação de cada jogada. Então vamos lá, vamos começar aqui pela letra A, onde o peão fez uma captura, deste outro peão aqui. O peão que estava na casa C3 capturou o peão da casa D4. Lembrando que quando o peão faz uma captura, quando é uma jogada de peão, nós não colocamos a letrinha P, Das outras peças todas a gente coloca a letrinha inicial. No caso do peão, é a única que não vamos colocar essa sua letra inicial. Mas como é uma captura, eu preciso dizer de qual casa que o peão saiu. Por quê? Porque poderia ter, por exemplo, um outro peão nessa casa aqui. Então, para que não fique confuso, a gente sempre coloca, então, a casa que o peão saiu, a letra da casa que o peão saiu, que é a casa C, coloca o símbolo da captura versus D2. Então, mesmo sendo uma captura de peão, nós vamos colocar a letrinha da casa, não coloca a letrinha P não, tá? Para não ter essa mesma confusão. Poderíamos ter um outro peão aqui nessa casa, e mesmo que a gente colocasse a letrinha P, ainda ficaria confuso qual dos dois peões faria essa captura. Então, para já não ter esse problema, nós vamos colocar a letrinha sempre da casa que o peão saiu. O mesmo vai acontecer aqui na letra B, que agora é uma captura de peão escuro, só que esse peão está na casa G e vai capturar na casa H5. Então a gente sempre coloca a casa do peão que ele saiu, o símbolo da captura que é o versus ou X, e a casa que ele capturou, onde estava a peça que ele capturou, onde ele vai ficar depois da captura. Então aqui ficou G versus H5. Na letra C nós temos uma captura de cavalo. Então agora, como as demais peças, diferentemente do peão, nós temos uma captura de cavalo. E aqui então basta a gente colocar a letrinha do cavalo, que é a letra C, o símbolo da captura e a casa onde esse cavalo capturou. Então nesse caso vai ficar cavalo versus D4, ou seja, C versus D4. Na letra D não aconteceu uma captura, mas sim apenas uma jogada onde que o peão vai fazer um movimento andando para frente, Então aqui é um movimento simples, onde a gente coloca apenas a casa para onde o peão foi. Então nesse caso, G7 foi a casa que o peão colocou, não coloca a letrinha P para o peão, a gente nunca coloca a letrinha inicial do nome. Na letra E, mais uma captura, só que agora o bispo capturou na casa F7, então nós temos B versus F7. Na letra F, mais uma captura de bispo, só que agora na casa D5, então vai ficar B versus D5. Já na letra G, nós temos uma captura de dama, capturando a dama adversária na casa A1. Então vai ficar D maiúsculo versus A1. Na letra H é uma captura de rei na casa G3. Então R versus G3, sempre a casinha, que a peça capturou e não a pecinha que ele saiu. Na letra I é um movimento de peão, um movimento simples de peão. Só que note que quando ele chegar aqui na casa D4, ele vai dar cheque no rei. Então nós temos que colocar, além do movimento do peão, D4, o símbolo do cheque, que é o mais. Nesse outro aqui, nós temos um movimento de peão simples também, onde não vai acontecer nada, Ele não vai dar nem cheque, nem capturar nenhuma peça. Então apenas D5, a casinha para onde esse peão vai se movimentar. Na letra K, o bispo vai andar, para a casa E4, e como te colocou, PE4 mais. Por que mais, Chu? Porque foi um cheque mate, tá? Percebam que esse rei, quando o bispo vier aqui para essa casa, o rei, ele não vai ter, ele vai tá dando cheque, o rei não vai ter para onde fugir. Por quê? Na verdade, esse rei já não tem para onde andar, ele não pode andar para essa casa devido a esse bispo, ele não vai poder andar para essa casa ou para essa casa devido ao rei, Porque um rei não pode ficar perto do outro. O que só faltava era uma peça para dar esse cheque nele, nesse caso, o checkmate, tá? Então, lembrar que o símbolo do checkmate é o mais. Então, nesse caso, BE4 mais. Já na letra L, quando essa dama anda para a casa G, então nós vamos colocar dama G3. Só que aqui, será que vai ser cheque ou checkmate? Vamos prestar atenção?
a dama vai dar cheque, né? Porque ela está perto do rei, o rei não vai poder capturar a dama, não tem problema nenhum. Só que o rei aí vai ficar com alguma casa que ele pode sair, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se ele movimentar para baixo não pode, se ele movimentar para os lados não pode, para cima também não pode. Mas nesta casinha aqui, ó, H5 é a única casa que o rei vai poder sair, ela não vai estar ameaçada, porque a dama vai estar aqui, ó, não vai estar conseguindo ameaçar a casa H5. Então o rei ainda vai ter essa saída. Então nesse caso é apenas um cheque e a gente coloca DG3+. Na letra M, pessoal, aqui a gente tem que tomar cuidado com uma coisinha que o tio até comentou com vocês na aula passada. Nesse caso, é a torre que vai andar, mas presta atenção que tem duas torres que podem locomover para o mesmo lugar. Então, para não ter assim, uma certa confusão, para a gente saber qual torre realmente andou, a gente vai colocar o seguinte, ó, vai colocar o T. Para diferenciar, como eles estão na mesma linha, a gente vai colocar a letrinha da coluna. Uma está na B, outra está na H, então indicamos que foi a torre da H que andou para a casa E3 e deu um cheque no rei ainda, né? Então vai ficar assim, ó, T, H, ou seja, a torre que estava na H, andou para a casa E3, então colocamos E3, e o símbolo do cheque que é mais. Não foi checkmate, né? Porque o rei ele vai poder se locomover para qualquer um dos lados, né? Para a direita, para a esquerda, até mesmo na diagonal. E este último aqui vai ser uma captura de rei, tá? Ele também pode capturar peça. Então, rei versus C5, lembrando que rei captura peça, peça não captura rei. O tio deixou aqui um desafio também, né? E ele comentou com vocês, né? Não era uma coisa muito fácil de fazer, mas vamos ver aqui quem conseguiu, né? Quem prestou bastante atenção conseguiu fazer. Então, está escrito assim, ó, você consegue descobrir qual foi o último lance das peças claras e por quê. Presta atenção, olhando aqui para as peças claras, nós vamos observar que tem aqui um bispo, né, que está dando cheque no rei. Então, com certeza, esse foi o último lance. Por quê? Porque o rei não pode ficar em cheque. Então, por exemplo, não poderia, por exemplo, ele já estava em cheque e fez outro movimento. Não existe isso, o rei teria que sair do cheque, tá? Então, a resposta foi BF7+, ou B versus F7+. Aqui não dá para a gente cravar, né, falar com certeza. Se tivesse alguma peça aqui, por exemplo, um peão que está faltando aqui, mas a gente não sabe se ele foi capturado antes dessa jogada ou não, né? Mas nesse caso, né, ele poderia ter feito então ou B F7, que simplesmente andou para esta casa, ou ele capturou o peão que estava aqui. Então, uma dessas duas possibilidades. Mas por que é essa jogada? Certeza que foi a jogada do bispo na casa F7. Mas por que essa jogada, né? Como perguntou ali. Porque o rei não pode ficar em xeque. Então, se não tivesse sido outra jogada, quer dizer, o rei ficou em xeque e foi feita outra jogada, isso não pode acontecer. Então, com certeza, foi a última jogada feita pelas peças claras. Na número 2, perguntou qual que é o lance das peças escuras e se há mais de uma possibilidade. Na verdade, como o rei está em xeque, ele tem que sair. Tá? E neste caso aqui, só existe uma possibilidade, que é o RD7, porque o rei tem que sair do cheque. Por que isso? Porque, neste caso, como o rei está ameaçado pelo bispo, ele não pode capturar o bispo, porque tem aqui uma dama, né, protegendo esse bispo. Então, se ele capturar, não vai ter jeito. Não tem nenhuma outra peça que possa capturar esse bispo. Então, ele vai ter que andar. E a única casa que ele vai andar, que ele pode andar, na verdade, né, que é a casa D7, e aí ele não vai ficar em xeque mais. Então, é a única possibilidade que a gente tem. Já na atividade da tarefa de casa, pediu para encontrar e registrar os checkmates em um lance apenas. Então, não está em checkmate ainda. Nós vamos fazer o movimento, vamos movimentar uma peça, e aí sim, nesse lugar que essa peça ficar, vai acontecer o checkmate. Então, vamos lá, analisando aqui, ó, né? Quais peças a gente poderia dar o checkmate? Aqui não falou qual peça que jogava, né? Então aqui a gente vai ter que usar um pouquinho do bom senso. Bom, esse rei aqui, ó, ele está um pouco longe e, por exemplo, um rei não pode chegar perto do outro. Esses peões, né? O único peão que pode andar é esse, não vai conseguir dar o cheque no rei. Esse cavalo, para onde ele for também, não vai ter como ele dar cheque no rei. Então, com certeza, o cheque é no rei claro. Bom, uma coisa a gente já percebe, ó, que o rei claro ele não pode andar para nenhuma dessas casas aqui, ó. Por quê? Por exemplo, nessas duas casas aqui, a dama está defendendo essas duas casas. Ele ficaria em xeque. Aqui ele ficaria perto do rei. E aqui ele ficaria, né, na linha de ação
da torre, então continuaria em xeque. A única casa que ele poderia andar seria essa, então teria que dar um jeito de fazer um xeque, fazendo com que ele não ande mais para essa casa. Então percebam que este bispo aqui, ó, se ele andar aqui para casa F7, ele vai dar um xeque mate no rei, né? Então BF1++, né? E aí nesse caso o rei, eu vou até colocar de amarelo aqui, ó, essa, né, onde o bispo iria ficar aqui, e aí em amarelo ele ameaçando o rei, e aí o rei não tem para onde. Na letra B, aqui também, ó, a gente percebe que não tem como esses peões darem cheque no rei, né? Então vamos tentar fazer um aqui. Poderia ser um cheque, por exemplo, com um peão, tio? Poderia ser cheques apenas com um peão, não tem problema. Só que assim, ó, se eu subir, o único peão que pode ameaçar é esse, o rei ele fugiria para esta casa, né? Ele não pode vir para nenhuma dessas duas, por conta desse outro rei mesmo, até mesmo desse peão, mas eles viria para essa casa. Nesse caso, nós vamos ter que fazer um movimento aqui, gente, que é muito interessante, porque é o cavalo que vai jogar, e além dele vir para casa, que vai dar o cheque no rei, né? Que vai ser, deixa eu até colocar aqui, ó, cavalo C7++, mas ele, além de dar o cheque no rei aqui, ó, esse peão, né, esse cavalo, perdão, nessa posição que ele está aqui, ele ainda protege essa casinha aqui que o rei poderia fugir. Se o cavalo estiver aqui, ó, cavalo, então o rei não vai poder vir para cá, então ele protege essa casa. Então essa é a jogada do checkmate da letra B. Na letra C, vai ser uma jogada de peão. Mas, tio, peraí, por que jogada de peão? Tá? E aqui a gente nota, tio, por que o senhor colocou de escura também, né? Porque, ó, se o bispo ele subir aqui, ó, não adianta, esse rei ele tem muito lugar para jogar. Então, geralmente, o rei que tá no canto é que leva, né? Mas, tio, por que jogada de peão? O peão não vai estar ameaçando o rei. Mas, quando esse peão ele sai, se movimenta, que vai para casa C2, ele faz o checkmate, por quê? Porque ele sai da frente do bispo. Saindo da frente do bispo, ele vai ficar, né, numa posição que o rei não vai poder andar nem para casa D2, porque aí este peão vai ameaçá-lo. O bispo continua defendendo essas duas casas e o rei defende essa outra casa. E não tem ninguém para colocar na frente, nem para capturar. Então foi o checkmate. Então note que mesmo sendo o bispo, né, que está ameaçando o rei, mas quem movimentou foi o peão. Então a gente coloca a jogada do peão. É um checkmate a descoberto, né, como a gente já havia comentado anteriormente. Na letra D, nós temos aqui, então, novamente, né, parece com certeza, olha aqui, ó, é o peão, o rei que vai levar o cheque, tá mais no canto, é o rei escuro. E, na verdade, aqui nós vamos fazer essa jogada aqui, ó, né, que é a torre capturando a outra torre. E aí ele vai, além de dar o cheque, ele protege toda essa linha, não vai deixar o rei andar para nenhuma, né, casa dessa linha aqui, ou seja, nem para a direita nem para a esquerda, e para frente, né, ou na diagonal, o outro rei já está protegendo, tá certo? Então, torre versus H1, tá aqui, ó, a ameaça da torre. Depois que ela capturar, ela vai ameaçar o rei nessa posição. Então, torre versus H1, mais. Nota que aqui a gente usou praticamente todos os símbolos que a gente conhece do xadrez, né, do checkmate, da captura e do movimento da torre também. Na letra E, pessoal, na letra E, note que, lógico, esse rei aqui não tem nem como ser ameaçado, né, por essas peças. Então, quem pode ser ameaçado? Este outro rei. Então, note que aqui, ó, eu já tenho um bispo protegendo esta casa aqui, né? Só que eu tenho um problema. Tem a dama que protege esta casa aqui, só que o rei pode escapar para essa e não está dando cheque. Mas se essa dama fizer a captura desta torre, né, ela vai dar o checkmate, né? Por quê? Porque além dela ameaçar o rei, o que vai acontecer? O rei não vai poder se movimentar para a casa F, porque a dama vai estar protegendo, para frente também, até por conta da dama, e não vai poder capturar a dama, ó, por conta desse bispo que vai estar protegendo a dama. Então, né, como eu disse, a gente precisa de duas peças para estar dando esse checkmate, uma fazendo o cheque e a outra defendendo, impossibilitando o movimento do rei adversário de alguma forma, seja ele para capturar, ou seja ela para se movimentar. Bom, e já na letra F, nós vamos ter aqui, gente, mais um checkmate a descoberto. Por quê? Quem vai se movimentar é o rei, que vai se movimentar aqui para a casa B3. Então, B é o rei B3++, porque ele abre, né, o corredor para a torre. Tio, mas aí o senhor falou, mas só a torre está dando, mas na verdade, né, só a torre que está fazendo o cheque, o checkmate, mas aqui a gente usou, né, vamos dizer assim, usou a peça do adversário para poder fazer com que o rei não escapasse. O jeito que foi colocado aqui, né, essas peças, não deixa com que o rei escape aqui para o lado direito. Então aí acontece o checkmate. Pessoal, continuando então aqui
na nossa aula, nós vamos falar um pouquinho, né? Vamos lembrar, recordando um pouquinho sobre a planilha de xadrez. A planilha é onde a gente vai anotar, né, as jogadas, né, feitas numa partida de xadrez. Nesse caso, ela é usada geralmente em torneios oficiais, né? Isso aqui serve depois para estudar, né, e a gente poder aprender um pouquinho sobre o jogo de xadrez. Também serve para tirar dúvidas, né, alguma coisa que aconteceu durante a partida depois. Então, note que sempre vai ter aqui, né, o campeonato que foi, nesse caso, está escrito Interescolar de 2004, do 4º ano. Aí tem aqui quem está jogando com as brancas, quem está jogando com as pretas, da cidade de cada um, né, da onde veio cada pessoa, um de São Paulo, de Votuporanga, outro de Curitiba, e assim por diante. E aqui nós temos, no meio, os lances. Então aqui são os lances 1, 2, 3, 4, 5 de cada pessoa, e aqui a gente vai anotando a jogada de cada pessoa. Lembrando que você tem que anotar o seu e do colega também. Então são duas planilhas, cada um anotando a sua jogada e a do colega também. Então aqui nós começamos, né? Sempre quem começa são as claras, então começa com o lance E4, depois as pretas fez E5, até, né, desenrolar, tem várias outras notações que a gente conhece aqui, até chegar aqui em um lance onde está escrito aqui, ó, mais, né? Ou seja, onde foi o checkmate. Então, a partir dessa planilha aqui, eu vou pedir para que vocês façam as seguintes atividades para o time. Primeiramente, pessoal, precisa ser em dupla, reproduza em um tabuleiro a partir da jogada entre as duas meninas do 4º ano e depois confira a posição final que está ao lado aqui. Lógico, né, que em dupla eu acho que vai ser um pouquinho complicado, né, a gente não está podendo, né, fazer aglomerações, mas se você tiver alguém para ajudar você a fazer isso, né, e quem não estiver com o tabuleiro em casa, pode partir apenas disso aqui, tá? É onde realmente terminou, a partida termina desta forma aqui, tá? E aí vocês vão responder olhando na planilha e no tabuleiro. Então tem muita coisa que a gente vai ter que olhar na planilha, como por exemplo a primeira questão, você vai ter que olhar na planilha. Qual foi a jogadora que mais aplicou cheque? Você vai responder aqui quantos cheques ele aplicou, né? Então como é que é o cheque mesmo, o símbolo do cheque? Olha lá na planilha e vai contando. Por que alguns lances só aparece a anotação da casa? E aí vocês vão responder para o tio, a gente já conversou bastante sobre isso. Por quais motivos? As brancas levaram o checkmate, aí vocês vão imaginar. Aí se você conseguir realmente movimentar as peças, coloca lá no começo e vai seguindo. Jogada 1 das claras foi essa, jogada 1 das escuras foi essa, vai movimentando as peças até chegar aqui, né? Nessa posição final. Né? E aí você vai me dizer quais são os motivos que vocês acham que as brancas levaram o checkmate. Na número 4, está falando assim, se em vez da jogadora das peças pretas dar o checkmate com a dama, ela jogasse movendo o peão para a casa F3, seria cheque ou checkmate e por quê? Então, neste caso, você vai imaginar que a dama não andou, ou seja, ela estaria nesta casa aqui, e que o peão fosse para a casa F3. Qual peão que pode vir para a casa F3? Esse peão aqui. E aí, seria cheque ou checkmate? Será que esse rei teria como escapar para algum lugar? Teria como fazer, por exemplo, a captura, a fuga, ou até mesmo a cobertura para o rei sair? Então aí você vai responder, tá? O que você achou que deve acontecer, se foi cheque ou se foi checkmate e o porquê disso também. E por último, pessoal, na questão número 5, tá? Aqui nós temos aqui, ó, com o lance 20 da jogadora das peças brancas, C3, ela não teve mais como escapar do checkmate e deu início a uma série de lances, no caso foram 2, até o checkmate. E veja como estava o jogo no lance 20. Então, a partir desta posição do lance 20, tá? No lance 20, o que a jogadora das peças brancas podia ter feito para evitar o checkmate e por quê? Então, ao invés dela fazer o lance 20 lá da planilha, qual seria um outro que ela poderia fazer que não daria o checkmate? E aí você vai colocar a sua opinião, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Na próxima aula a gente vai fazer a correção dessas atividades e vamos continuar os nossos conteúdos. Então, um abraço para todos vocês, tenham um bom final de semana e fiquem com Deus.